Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, no ensinamento do avivamento. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Nós vamos entender por que nós somos pentecostais. Se hoje nós formos questionados na rua, se nós somos questionados da nossa fé, nós conseguimos explicar de onde vem esse termo, pentecostal, por que a gente não é tradicional, por que a gente não é uma igreja mais tradicional, mais sem barulho, Nós sabemos explicar isso, então essa é a função dessa lição hoje, tá bom? Hoje a gente vai entender o que o pentecostalismo ele se tornou nos últimos 100 anos, como que ele chegou no Brasil, quais as diferenças entre o pentecostal e o neopentecostal. Isso é muito importante de nós entendermos. Os dons, eles cessaram ou eles continuaram, a doutrina do batismo com o Espírito Santo e as vantagens e as desvantagens que nós vamos ver em todo esse processo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Você pode ficar sentado e juntos nós vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quero já agradecer a presença de todos. Sei que terça-feira é dia de trabalho, muitas vezes vem cansado, mas o Senhor tem a recompensa para nós, Atos 1, versículo 8. Quem está pronto, diga amém. Amém. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela diria assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui, esse momento, Senhor, de reunião, de comunhão, que nós estamos aqui na sua casa. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, para beber da sua fonte, beber da sua água. Peço, Senhor, a visita do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, que transforme essas palavras em unção. Meu Deus, que essa pessoa que entrou aqui, Senhor, doente, possa sair curada pelo poder que há na sua palavra. Que essa pessoa que entrou aqui triste, meu Deus, essa pessoa que entrou aqui desanimada, que o Senhor possa dar vigor, porque a sua palavra não volta vazia. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, que o Pentecostes existiu, isso ninguém pode negar, Atos 2 está aqui, nós já falamos sobre ele, nós já vivenciamos, vimos, lemos, entendemos, vimos o avivamento na vida de Pedro, vimos o avivamento na vida de Estevão, vimos o avivamento na vida de Jesus, na vida dos discípulos. Então o Pentecostes, ele é real. Antes de o cristianismo se tornar a religião geral, que quem tornou o cristianismo a religião universal foi Constantino, o imperador Constantino. Antes que isso acontecesse, a vida prática, veja, não era fácil, mas era simples quando alguém dizia ser crente. Ele não precisava de uma carteirinha, não tinha uma placa, ele era cristão. Simples assim. Só que apesar de ser simples assim, era algo muito sério. Porque se autoafirmar cristão naqueles tempos, era se autoafirmar pronto para morrer. Pronto para morrer. Sua vida estava em perigo a qualquer momento. E por isso que a gente viu os mártires, nós vimos os cristãos começarem a ser perseguidos, enfim. Aí o cristianismo se oficializou.
se tornou uma religião universal, né? E de todo modo que era obrigado toda pessoa que trabalhava no serviço público ser o quê? Batizado. Quem aqui foi batizado na Igreja Católica? A maioria. Era um cumprimento de fé dos pais, uma confissão, né? E muita gente hoje é batizada, continua sendo esse costume. São os cristãos nominais do IBGE, né? Hoje a gente tem não sei quantos milhões de católicos, mas são pessoas que nunca pisaram numa igreja católica de repente, né? Mas foram batizados lá. E do ponto de vista positivo de tudo isso, ser batizado na igreja católica era viver tranquilamente, era ocupar cargos públicos, era ter acesso, privilégios, e era uma decisão de conveniência. Só que nesse momento em que todo o cristianismo se tornou uma religião comum, os mentirosos também entraram. Então o sincero que dizia, não, eu confio no Senhor, eu tenho a minha confissão de fé, também tinha um mentiroso que para ter o privilégio falava, eu também vou me batizar, também confio no Senhor, eu também tenho a minha confissão de fé. Então já começou aí a corrupção no meio cristão, desde o seu início, né? E o que quer dizer ser cristão hoje? Cristão, seguidor de Cristo, né? E ser diferente de todas as outras religiões do mundo. Que religiões são essas? Budismo, ateísmo, o que mais? Espiritismo, o que mais? Os kardecistas. Quando você fala sou cristão, e isso o católico também pode falar, porque ele crê em Jesus, sim ou não? Sim. Sim. Está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Nós somos cristãos, nós cremos em Jesus, né? Mas nós diferimos dos católicos num ponto, né? Nós acreditamos, entre acreditar nas mesmas crenças, o católico também acredita em muitas que nós acreditamos, né? Nós temos um credo, quando a gente crê, é um credo, né? Um credo, o credo dos apóstolos, por exemplo. Eu vou ler para vocês aqui. Essa é a nossa confissão de fé, praticamente. Diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Todo mundo crê? Sim. Criador do céu, Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os. Creio no Espírito Santo. Todo mundo crê? Sim. Na Santa Igreja Universal. Aqui não é a Universal de Edir Macedo, aqui é a Igreja Universal. Ou seja, eu creio que enquanto eu estou aqui, tem um irmão meu lá no Japão adorando ao Senhor. A igreja é universal, é global. Creio nisso. Creio na comunhão dos santos, que é a nossa Santa Ceia. Creio na remissão dos meus pecados, creio na ressurreição do corpo e creio na vida eterna. Amém. Todo mundo crê nisso? Sim. É o que os apóstolos criam. O que a gente difere da Igreja Católica? Quem aqui já ouviu falar das 5 solas? 5 solas, não é sola de sapato. 5 solas. Depois veio a Reforma Protestante. E aí houve a divisão entre católicos e protestantes, certo? E aí, Martinho Lutero começou a pregar a graça. E aí chega ao conhecimento da igreja que nós defendemos os 5 solas. Solas que seriam frases latinas. Primeira sola que a gente defende, sola fide. O que quer dizer sola fide? Somente a fé. Sola gratia.
somente a graça. Por que a gente está entendendo isso hoje? Por que a gente está ouvindo isso? Espera. Sola Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente. Soli Deo Glória, somente a Deus dai Glória. 5 coisas que diferem da Igreja Católica. Somos nós. Então, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus dai glória. 5 solas. 5 somentes. 5 só. Amém? Amém. Então, ok. Até aqui tudo bem? Hoje a gente vai entender um pouquinho de história, então presta atenção para saber de onde você veio. Ah, eu vim de Jesus, eu vim de Deus. Vamos entender. Toda igreja cristã, inclusive a católica, ela é pentecostal. Carol, sim, porque lembra que eu expliquei para vocês quando que nasceu a igreja? Quando que nasceu a igreja? Pentecostes. No Pentecostes. E ali tinha a placa? Não, nasceu a igreja ali. Então, toda a igreja universal crê que existiu o Pentecostes, porque a igreja nasceu ali, no dia do Pentecostes. Sem placa, ali deu-se início à igreja. Tudo bem? Tudo bem. E o que é ser pentecostal? É alguém que abraçou a fé cristã e tem como referência movimentos de avivamento que aconteceram no final do século XIX e começo do século XX, quando nós não pensávamos em nascer. Para entender como o pentecostalismo entrou no Brasil, a gente vai precisar voltar um pouquinho aonde ele nasceu. Vamos voltar lá. Lá em 1900, lembra? Lá em 1900, nos Estados Unidos, já tinha acontecido avivamentos na Inglaterra, já tinha acontecido na Europa de uma forma geral. E ali nos Estados Unidos, numa cidade, tinha uma escola chamada Bethel. Nessa escola, escola bíblica, como o próprio nome já diz, tinham muitos alunos de vários lugares, vários idiomas, onde o idioma comum que eles estudavam a Bíblia era o inglês. E inglês é a linguagem universal. E ali, eles encasquetaram com Atos 2. Eles falaram assim, mas eles falaram em línguas estranhas, como o Espírito mandava falar. Como é isso? E eles começaram, todas as vezes de aula, começaram a aprofundar nesse capítulo e decidiram seguir na prática até serem batizados com o Espírito Santo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, ocorre o primeiro batismo no Espírito Santo. Amém? Então todo mundo aqui que aceitou Jesus tem o Espírito Santo. Mas com poder, nem todos. E isso não desqualifica ninguém. Nós vamos entender. Esse grupo amava Jesus. Esse grupo amava a palavra. E eles queriam viver o avivamento de Atos 2. E diz a história, tudo que eu vou falar aqui, vocês podem dar um Google e pesquisar e ler. Em muitos livros que vocês vão encontrar o que eu estou falando aqui. É história, é dado. E aconteceu que uma mulher, uma aluna, durante o estudo, foi batizada com o Espírito Santo. E ela falava 21 línguas estranhas. Por que isso foi registrado? Porque naquela sala, o norueguês falava, está falando minha língua. O japonês, está falando minha língua. E ela não conhecia os idiomas. Aleluia. No momento do ensinamento. Veja como é importante a palavra tem poder. E aí, o que aconteceu? Eles viram que era real. O batismo realmente acontecia. E aí, eles começaram então a confeccionar. Naquele tempo tinha uma mídia, Danilo. Uma mídia muito pobrezinha.
mas com essa mídia pobrezinha, pastor Vanderlei, eles incendiaram os Estados Unidos. Eles mandaram confeccionar em gráficas folhetos simples, escritos sobre arrependimento, conversão, consagração, porque eles viram que esse era o caminho do batismo. Então eles viram assim, com arrependimento, com conversão, com consagração, com santificação, nós vamos alcançar o batismo. E nós vamos alcançar a cura divina. E pregando Jesus. E eles começaram a fazer esse trabalho de evangelização. Quem desempenhava esse papel com mais vigor, por incrível que pareça, era a Igreja Metodista, naquele tempo, lá em 1900. E algumas pessoas foram assim impactadas, isso foi se espalhando por vários lugares. Até que o grupo foi crescendo tanto. Todo mundo queria experimentar o avivamento. Eles tiveram então que alugar num prédio, numa rua chamada Azusa, em Los Angeles, um prédio que era usado para animais, caindo aos pedaços, e eles falaram, é aqui que nós vamos buscar o batismo. Isso agora, nós estamos falando de 1903, 4, 5 e 6. E aí, uma irmã da Igreja Metodista, que ouviu que ali na Rua Azusa, guarda esse nome, ali na Rua Azusa, em Los Angeles, estava acontecendo um avivamento. As igrejas, outras igrejas, luterana, batista, metodista, ia lá dar uma espiada. Por quê? Porque foi ensinado para elas que tinha cessado. Lá no tempo dos apóstolos, isso não acontecia mais. Língua estranha, dons, cura, não acontecia mais. Então eles foram lá ver que tipo de movimento era esse. E quem ia, curiosamente, era batizado. Então eles tinham que tomar uma decisão. Por quê? Não podia voltar para a igreja original falando em línguas. Então naquele tempo havia muita expulsão de membros. Olha, não dá, você está orando em línguas, aqui a gente não aceita. Então foi um tempo que a igreja batista, a igreja metodista foi perdendo um montão de membros. E ali na Rua Azusa havia um pregador batista negro chamado William Seymour. E ele, ali através da Rua Azusa, foi possível ver a ruptura das raças. A maioria eram negros, tinha uma pequena quantidade de brancos, mas juntos buscavam a Deus. O que acontecia ali? O movimento começou a crescer, se espalhar, e aquele lugar já não era mais adequado, porque muita gente se reunia ali para buscar a Deus. Era pregado pelo William Seymour que através do batismo do Espírito Santo, não é que a pessoa iria ser salva, mas que através do batismo do Espírito Santo, a igreja ia ser cheia de dons, e ela ia ser mais valente para evangelizar. Essa era a pregação. Então assim, busca o Espírito Santo, porque você vai pregar com mais ousadia. Busca o Espírito Santo, porque você vai evangelizar com fogo. Essa era a pregação. Se arrependa dos seus pecados e busque incansavelmente. Quando eu falo incansavelmente, quando os crentes eram visitados pelas línguas estranhas, era evidência de capacitação. Eles estavam capacitados. Veja, no final a gente vai ver que não é salvação, é dom. Vai acontecer de muita gente ter 80 anos de igreja e nunca ter falado em línguas estranhas, mas tem o Espírito Santo. Amém? Então como que era o culto lá? Na Rua Azusa. Os
cultos, por causa do derramamento do Espírito Santo, diferente do culto hoje de oração, os cultos de oração lá eram disputados, pastor Vanderlei. Muito cheios, multidões. O que acontecia? O que William Seymour teve que fazer? Ele teve que dividir os cultos. Tinha 3 cultos por dia, 7 dias da semana. Quem ia no culto da tarde não queria ir embora, queria ficar para o culto da noite. E quem ia no culto da noite amanhecia buscando o Espírito Santo. Glória a Deus. As vigílias não eram os louvores. Eles deixavam o louvor de lado, eles buscavam e buscavam. Em 1906, o jornal foi tomar conhecimento, porque tinha fila para entrar naquele prédio. Então era algo extraordinário. Então o jornal, ele foi e disse assim, na reportagem: fazendo declarações estranhas e expressando um credo que nenhum mortal em sã consciência pode entender, a mais nova seita religiosa está nascendo em Los Angeles. Então eles foram chamados em primeiro lugar de seita. E aí, a pauta da notícia dizia assim: as reuniões são realizadas num barraco caindo aos pedaços, Rua Azusa, perto da Rua São Pedro. Ali, devotos das mais estranhas doutrinas praticam rituais próprios de fanáticos, regam teorias extravagantes e tentam atingir, com o fervor que lhes é peculiar, um estado de excitação que beira a insanidade. Negros e uma pequena quantidade de brancos compõem a congregação, e à noite os uivos dos adoradores promovem um espetáculo medonho para a vizinhança. Eles alegam, eles passam horas balançando para frente e para trás, num enervante. O que é enervante? Uma coisa que desperta nervo, num enervante exercício de oração e súplica. Eles alegam possuir o dom de línguas e se dizem capazes de entender aquela Babel. Quando que isso foi publicado? 18 de abril de 1906. Só que Deus sabe como trabalhar. Depois que isso foi publicado, aí que o movimento cresceu. Por quê? Todo mundo queria ouvir. O que é isso? Que movimento é esse? Onde ricos, pobres, negros, brancos, todo mundo? Como que é? Mal sabia a jornalista que ali era o começo de um grande avivamento que iria atingir aquele lugar. Glória a Deus. Aí, apesar da matéria ter sido preconceituosa, a matéria ter sido desrespeitosa, com um tom de sarcasmo, o batismo do Espírito Santo foi conhecido pelo mundo através da matéria. E aí o movimento da Rua Azusa começou a atrair a atenção dos curiosos e ganhou visibilidade. Sabe quanto tempo durou o avivamento da Rua Azusa? 1000 dias. Meu Deus, aleluia. Ele começou em 1906 e terminou em 1910. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Então a igreja tinha, por causa disso, cresceu tanto que a igreja tinha que fazer esse tipo de despertamento, de 3 cultos por dia, 7 dias por semana. Nesta época, há registros que milhares e milhares de crentes foram visitados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Essa igreja na Rua Azusa se chamava Igreja Fé Apostólica, que mais tarde seria chamada de Assembleia de Deus. Eita glória. Os pentecostais, eles estavam agora espalhados em vários bairros. O que acontece com o pentecostal, diferente de uma igreja conservadora e tradicional? É muito difícil nós encontrarmos uma igreja batista tradicional, uma igreja presbiteriana num bairro pobre. Sim ou não? Mas uma igreja Deus e Amor, uma igreja universal, uma igreja... Está ali, no meio da boca do fumo. A igreja Jesus é cheiroso, está ali, no meio do crime. Sim ou não? Está ali, os irmãos
os irmãos não têm medo, são irmãos. As irmãs pentecostais, elas entram com um folheto no meio do tiroteio. Elas entram no bar. Elas não têm freio, enquanto as irmãs tradicionais não. Ah, não, ali é perigoso. Então, a igreja pentecostal ela foi entrando nos bairros mais rejeitados e foi crescendo. As pessoas foram se recuperando, as pessoas foram saindo dos vícios, mesmo que depois elas enxergassem que aquela igreja estava destruída. E aí, foi essa vertente doutrinária que mais alcançou almas no mundo. Mesmo que depois essas almas procurassem outras igrejas, o evangelho chegou até essas pessoas, em lugares que muita gente não teve coragem de entrar. Né? E como que era a divulgação? De novo, a equipe de mídia da época não passava de revistas e folhetos e panfletos. Eles faziam aquele longo trajeto de bater porta a porta, entregar e falar: hoje à noite tem culto na Rua Azusa. Hoje à tarde tem culto na Rua Azusa. E isso acontecia e se refletiu. O que aconteceu? Como eu falei, o mundo começou a ouvir sobre isso. Alguns pastores, líderes de igreja batista, presbiteriana, metodista, pensaram assim: vamos fazer uma visita a Los Angeles? Por que deu tempo disso? Começou em 1906 e acabou em 1910. Foi plano de Deus. Então, um dos líderes saiu de Chicago e foi até Los Angeles na intenção, ele viajou crendo que ele ia receber o batismo com o Espírito Santo. Quando ele chegou na Rua Azusa, ele começou a orar. Diz o relato que após 3 horas de oração, ininterruptas, ele começou a sentir o poder de Deus, e só depois de 3 horas ininterruptas, ele recebeu o dom de línguas. E aí ele ficou perplexo, porque ele viu que isso era real. O que ele fez? Voltou para Chicago e pregou para a igreja dele sobre o dom de línguas, e começou a orar sobre isso. O que aconteceu? Foram batizados também e receberam o batismo com o Espírito Santo. Falaram em outras línguas. E assim a história registra que os cultos lá em Chicago também começaram a ficar lotados, cheios. E o que aconteceu nesse culto? Só oração. Oração e palavra. Oração e palavra. E o povo queria. E aí, o líder de Chicago começou também a usar a mídia da época, jornal, revista, panfleto, divulgação. Ele pegava os ensinos bíblicos que ele dava no microfone e colocava no papel e entregava de casa em casa. E aí a igreja dele se tornou referência da doutrina pentecostal em 1910. E o que aconteceu lá? Agora é que vem o X da questão. Um jovem italiano congregava nessa igreja de Chicago. E 2 jovens suecos também. E eles tinham ido para lá buscando melhores condições de trabalho. Lá na Europa estava ruim, era crise. Quem era o italiano? Luigi Francescon, guarda esse nome. Ele era da igreja presbiteriana. E os 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, de origem batista. O italiano foi impactado pelo Espírito Santo naquele culto, e aí, quando ele voltou para a presbiteriana dele, ele não foi aceito. Aqui não pode. Aí o que ele fez? Como ele não ia parar de falar em línguas estranhas, porque era um dom que ele recebeu de Deus, Deus deu uma direção para ele. E ele vem parar no Brasil. Em 1910, ele chega no Paraná. E aí ele começa a pregar para uma comunidade italiana. Ele achou que chegando no Paraná, ele ia conseguir pregar para presbiterianos novamente. Mas quando ele chegou no Paraná e veio com a história das línguas estranhas, a presbiteriana, o que fez para ele? Expulsou também. O que ele fez? Vou fundar uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. E essa igreja então foi chamada de Igreja
Congregação Cristã do Brasil. Aleluia. Então, a Congregação Cristã do Brasil foi a primeira igreja pentecostal no Brasil. E veio pelo sul. Nesse meio tempo, lá em Chicago, Daniel Berg e Gunnar receberam uma confirmação num dos cultos. Eles receberam uma revelação. Olha que revelação foi essa. Vocês serão missionários e vocês serão enviados para o Pará. Eles nunca tinham ouvido falar de Pará. Então, eles foram olhar no mapa. Chegando no mapa, estava escrito assim: norte do Brasil. E aí, como eles tinham sido rejeitados da Igreja Batista, eles vieram para o Brasil. Como? De navio, com os recursos próprios. A igreja não apoiou, porque não apoiava línguas estranhas. Eles que viessem sozinhos. E aí eles chegaram aqui e quando você lê a biografia, eles falam que é pelo poder do Espírito Santo mesmo. Porque naquele tempo não tinha GPS, naquele tempo não tinha como pesquisar o que tinha no Brasil, né? E em 1914 muitas igrejas já estavam se unindo e formando grandes assembleias. Foi assim que a Assembleia de Deus foi crescendo, né? Porque as igrejas em comum que acreditavam no batismo iam se unindo com os iguais. Então muitas igrejinhas independentes se uniram para ser uma Assembleia de Deus lá em Los Angeles. Nesse meio tempo que Daniel Berg estava aqui com o Gunnar, lá no Canadá estava nascendo a Igreja do Evangelho Quadrangular. A pessoa que pregava o Evangelho Quadrangular é uma mulher fundadora. O marido tinha morrido e ela deu continuidade no pastorado. E ela fundou a Igreja Quadrangular. Era uma mulher muito temente a Deus, que teve experiências grandiosas com Deus. E ela também funda o Evangelho Quadrangular no Brasil, em 1914. 1915. O que ela pregava? A doutrina da salvação e o batismo com o Espírito Santo. Era isso. Só que antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren chegarem no Brasil, o avivamento já tinha chegado no Brasil. Há registros. Olha como quando Deus ele quer dar uma nova direção para uma pessoa, não importa onde essa pessoa está inserida. Diz a história que um irmão, vou falar o nome dele aqui, irmão Paulo Malaquias, pastor batista do Rio Grande do Sul, em 1908, ele foi o primeiro crente no Brasil que foi batizado com línguas, na Igreja Batista. Teve que sair de lá. Depois dele, Pedro Graundi, também de Santa Catarina. Numa reunião, ele e mais 24 crentes receberam dom de línguas. Foram expulsos. E Miguel Vieira Ferreira, presbítero da Presbiteriana, também recebeu dom de línguas e não cabia mais na Presbiteriana. Isso acontecia, sabe quando? Não em campanhas, cultos de oração. Culto de ensinamento da palavra. Essas pessoas eram batizadas no banco, na cadeira. E aí quando os missionários chegaram aqui, eles não falavam língua portuguesa. Então eles encontraram pessoas que também estavam visitando Belém. E por sorte eles falavam inglês, até que eles chegaram na casa de um pastor que resolveu dar hospitalidade para eles. O pastorzinho cobrava $2 por dia para eles morarem lá na casa dele. Como que era essa casa? Eles iam morar num porão, num chão totalmente de cimento, sem janela, com 2 camas, muito de malária. Mas sabe o que eles falaram? Estavam felizes, porque estavam cumprindo uma obra do Senhor. E aí as igrejas começaram a convidar eles, para eles irem e tal. Eles começaram a aprender o idioma. E aí eles se encontraram numa igreja chamada Batista do Pará, de Belém. Quando chegou lá, eles não ficavam só nos cultos aqui. Assim como os irmãos fazem cultos nas casas, eles também faziam. E aí, um membro da igreja de lá, uma senhora, não estava frequentando a igreja há muito tempo. E eles foram até a casa dessa irmã para fazer uma visita. A irmã tinha uma enfermidade nos lábios.
E por conta disso ela não ia mais na igreja. O nome dessa irmã, Celina Albuquerque. O que aconteceu? Eles começaram a orar por essa irmã e determinar a cura. Algo que não acontecia lá naquela igreja. E o que aconteceu? A irmã Celina foi curada. Aleluia, glória a Deus. E na sequência a irmã Celina recebeu o dom de línguas. Oh, Jesus. E aí foi uma confusão tremenda. O pastor da igreja batista falou: não dá, e expulsou eles. E aí no dia 18 daquele mesmo mês, eles se reuniram na casa da irmã Celina, estavam buscando a Deus. Mais pessoas estavam recebendo o dom de línguas, e ali eles resolveram então formar a igreja Missão Fé Apostólica, que em 1918 foi oficializada como então Assembleia de Deus do Belém. Meu Deus. Por isso que hoje a gente fala: é do Ministério do Belém. Mas Carol, tem Madureira. Isso aí, calma. A mãe é Belém. O que aconteceu depois nós vamos entender aqui. Tá bom? Estão entendendo até aqui? O que não mudou na congregação cristã? Vamos falar rapidinho. Lá não possui pastores. O que possui lá? Anciãos. Eles não são remunerados. Não se prega sobre dízimos e nem sobre ofertas. Não há realização de campanhas evangelísticas. Não há divulgação em mídia. Nada de TV, nada de rádio, nada de folheto. Pode procurar. Não tem. Pode procurar. Não tem divulgação de cultos deles. Não há apelo. Quem aqui quer se render a Jesus? Não há. Os convites são feitos boca a boca pelos fiéis e de preferência no dia do batismo, porque daí a pessoa já vem e já fica. Não há discipulado igual aqui. Não há ensino, não há discipulado. As pessoas vão indo, vão entendendo do jeito que elas entendem. E o que eles dizem? Quem permanecer aqui do jeito que nós somos são os escolhidos. É isso. Quem não permaneceu é porque não é escolhido, não é eleito e não vai ser salvo. Fim. Tudo é pela iluminação do Espírito Santo. Então, não se estuda a Bíblia. O Espírito Santo vai visitar, vai abrir sua boca naquele momento e vai falar com a igreja. A Bíblia lá é secundária. Os fiéis vão ao culto, o que eles falam? Hoje eu vou buscar a palavra. E essa palavra não é a palavra. Eu vou buscar a palavra no testemunho de um irmão. Eu vou buscar a palavra numa profecia do púlpito, que alguém vai olhar e vai falar: hoje vai acontecer. Esse é o buscar a palavra. E não há espaço para oração de cura. Vamos fazer uma oração aqui, vamos chamar quem está doente? Não. E também não há espaço para: vem aqui, vamos receber o dom do Espírito Santo, vamos buscar o Senhor, vamos fazer uma oração? Não. As Assembleias de Deus, elas começaram no norte, que nem a gente viu aqui. Os homens que vieram não mantiveram, na verdade, a Igreja Assembleia de Deus mudou muito, ao contrário da congregação cristã. A congregação cristã, ela era desse jeito e é. Então, por exemplo, se o seu tataravô congregou na CCB, nada mudou até hoje, continua do mesmo jeito. E por que a congregação cristã é considerada seita? Por quê? Porque eles dizem que somente quem é de lá é que vai ser salvo. Todo o resto está perdido. Quando uma igreja diz isso, ela já é uma igreja suspeita, né? Que você não... Na sequência, então, numa linha cronológica, surge a igreja evangélica quadrangular, né, pela missionária Aimee. Depois entra a igreja Brasil para Cristo, aqui. Por último, a igreja Deus e Amor. Com o tempo, muita gente foi migrando. Quem era pentecostal foi para a tradicional, não gostou do movimento. Quem era do movimento foi para a tradicional. Quem era da tradicional gostava do movimento. Então, foi para a pentecostal. Então, teve essa migração. E nessa migração nasceram as igrejas neopentecostais. As mais famosas: Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça. Então, numa linha cronológica, para a gente entender e organizar tudo que eu falei,
de 1910 a 1950, o que predominou no Brasil foram os pentecostais clássicos. Vamos ver onde a gente se encaixa. Quem eram eles? Quem eram eles? Congregação Cristã e Assembleia de Deus. O que eles pregavam? Salvação, batismo com o Espírito Santo, batismo de línguas, dom de línguas, canto congregacional. Surgiu aqui. Então, o inário para a congregação cristã e a harpa para a Assembleia. Surgiu aqui. Eles oravam pelos dons e destacavam-se pela grandeza. Na década de 40, mais ou menos, o Brasil começou a receber muitos missionários para cá, de outros países. E foi nesse período que a igreja quadrangular chegou aqui também, mais forte, né? Evangelizava numa tenda gigante, tipo de circo, fazia ali cultos. Sabe quantas noites de campanha? Não eram 3, não eram 4, não eram 5, eram 70 noites de campanha para ganhar almas. Era um trabalho que eles faziam na cidade, todos juntos, tá? E aí, o próximo passo, surgiram das igrejas tradicionais, algumas foram se pentecostalizando. Calma que a gente vai chegar no caminho em Cristo. Nós vamos chegar aqui. Glória a Deus. Você vai ver aonde você se encaixa, tá? E o ponto bom e o ponto ruim. E aí, o que aconteceu com as igrejas tradicionais? Algumas igrejas batistas falaram assim: a gente não concorda muito com a igreja pentecostal, mas a gente concorda com o dom. Então, vamos mudar o nosso nome? Igreja Batista Renovada. Significa que acredita que ainda tem cura, que ainda tem dom, mas é batista. É batista. Aí, nesse movimento todo, na igreja Maravilhas de Jesus, tinha um pastor chamado Leônidas, já falecido. Dessa igreja é que sai Davi Miranda, dentre outros que vão fundar seus próprios ministérios. E aí sim, brasileiro começou a pregar para brasileiro. Igrejas nacionais. Também se destaca um diácono que saiu da Assembleia de Deus e fundou o seu próprio ministério, Manuel de Melo. Ele funda o Brasil para Cristo. Ele tinha muita seriedade bíblica. Onde ele passava, curava. Milagres assim grandes, que até o presidente da época, Juscelino Kubitschek, foi procurar ele para receber oração. Quando ele descia do avião, dizem os relatos, já havia lá 14 mil pessoas esperando, e ali já tinha um culto. Diferente do que a gente vê hoje. Ele era um Valdemiro Santiago em termos de proporção, 10 vezes mais, porém sério, com a palavra de Deus. Então Deus operava mesmo, livremente. E aí, por onde ele passava, ele arrastava multidões. De 1951, presta atenção, até 1960, surgem os pentecostais carismáticos. O que eles falam? Pregação na cura divina. Cura divina é o mais importante. Cura divina tem que acontecer. Glorificação está liberado. Pode bater palma para Jesus. Corinho, sai aqui, acontece aqui. Em 1951 para 1960, vamos deixar um pouquinho a harpa de lado, vamos trazer os corinhos. Bate palma, palma. E aí começou aquela alegria na igreja. Diferente. Aleluia. Esses são os carismáticos. Quem que se enquadra aqui? Quadrangular, o Brasil para Cristo e Deus é amor. Esses 3. Aí, o que aconteceu? O povo começou a crescer e dar muito espaço para a emoção, muita importância para a emoção. E a palavra foi ficando de lado. É nesse período aqui que acontece uma coisa muito maravilhosa na Igreja Assembleia de Deus que nós herdamos. A Igreja Assembleia de Deus, em 1960, diz: a partir de hoje, nós vamos criar o círculo de oração.
1960, eles colocam uma irmã na frente do círculo de oração. E hoje a gente tem essa herança. Herança boa ou ruim? Boa. Boa. Vantagem. Aí nesse período surge o círculo, só que como a palavra começou a ficar de lado, muitos irmãos começaram a falar assim, ó, estuda muito não, a letra mata. O meu negócio é joelho no chão. O meu negócio é unção. Faculdade não. Teologia é do diabo. Aí o que aconteceu? Os tradicionais falaram, não podemos ir para lá, porque não tem ensino. É só cura divina, e o povo com o Espírito Santo, mas não tem ensino. Olha aí, gente, vai prestando atenção. E, inclusive até tem uma frase que surgiu naquela época falando assim, meu negócio não é teologia, meu negócio é joelologia. É joelho. É até difícil de falar. Joelologia, o irmão falou. Meu negócio é joelologia, não é teologia não. Tá? Então beleza. Estão entendendo até aqui? Estão junto comigo? Tá chato? Não, tá bom. 1960 começa uma terceira fase. Lá para os anos 77, 80 e 90. A igreja começou a falar assim, vamos começar a pregar que tem que ter oferta, tem que ter dízimo. O crente tem que ser rico. O crente tem que ter sucesso. O crente nasceu para ser feliz e para vencer e comer o melhor dessa terra e é agora. Quem nasce aí? O Romildo Ribeiro Soares. Quem é esse cara? O RR. E o juntos de uma igreja do Rio de Janeiro. E eles focavam no quê? Dinheiro. Foi nessa época então que parte boa, o evangelho difundiu na televisão, na década de 70, no rádio, no jornal, nas revistas. Essa foi a parte boa. Parte ruim, distorcido, todo distorcido. O que eles pensaram? Eles viram, não é do meu tempo, mas eu fui pesquisar quem é esse cara. Quem aqui lembra de um tal de Alziro Zaru, da Legião da Boa Vontade, que fazia um programa na TV? Quem lembra? O que esse homem fazia? Ele dizia que ele era a reencarnação de Chico Xavier, não, de outro, Allan Kardec. O que ele dizia? Queridos ouvintes, coloque um copo de água em cima da TV e vamos orar com a Legião da Boa Vontade. O que aconteceu com a neopentecostal? Tem oportunidade aí? Opa, oportunidade. Vamos pegar essa ideia e divulgar esse costume no nosso meio. E aí surgiram os modismos. Coloca o copo de água em cima da televisão, do rádio. Pegue o óleo ungido e unja todos os objetos. Você vai encontrar isso na Bíblia? Não, é aí que começam a surgir os extras. Por isso que quando eu falo neopentecostal, não é legal. Não é legal. E aí o que eles falaram? Vou trazer água do Rio Jordão para você. Vou te dar uma rosa santa para você colocar na sua casa. Quando você receber uma visita perturbada, invejosa, olho gordo, leve o sal grosso da igreja e coloque atrás da sua porta. Meu Deus. E tudo isso por R$10. Hoje já subiu, mas naquele tempo estava acessível. Aí o que aconteceu? Coisas estranhas começaram a surgir. Vamos parar aqui e eu perguntar uma coisa para você. Era o Pentecostes que o Daniel Berg pregou? Não. O que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu? Foi isso que aconteceu que fez
talvez a igreja batista, presbiteriana e todas as outras falarem assim: gente, pentecostal é muito ruim, é um povo muito ruim. Aí, nos anos 90, a coisa piorou. O neopentecostalismo queria crescer mais, queria angariar mais. Então o que eles falavam? Dá lugar para o Espírito, cai no Espírito, dá gargalhada no Espírito. E aí surgiu a unção do riso. Faça a fila aqui que eu vou orar e você vai receber a unção do riso. Digite lá no Google a unção do riso e você vai ver vários irmãos dando gargalhada um para o outro. E eles vão dizer que aquilo é a igreja. Entra aqui, você vai receber a unção do animal. Você vai rugir como tigre e como leão. Entra aqui que você vai receber a unção, você vai... Gente, eu pesquisei, tá bom? Unção de escalar a parede. O Homem-Aranha. Homem-Aranha ungido, convertido. Quem aqui viu aquela fase do paletó? Peraí, faz a fila aí, eu vou tirar o meu paletó, vou passar aqui e todo mundo caía. Sim ou não? Sim. Década de 90. E aí, eles viram que o povo estava querendo, o povo estava gostando, o povo aplaudia, o povo queria. Vai, pastor, pega o paletó, passa na gente. Ô pastor, dá seu lenço. Eu quero sentir seu suor e ser curado. E aí nos anos 90, a igreja passou a aderir show gospel. Nos anos 90. Começou então a surgir assim, ó. Para de cantar um pouquinho o hino da harpa, vamos colocar uma Cassiane. Não que seja errado, mas só inovação. Aconteceu inovação, foi aí que entraram os cantores. A bateria, viu, por muitos anos foi demonizada, não podia nem vir a baqueta. É do demônio. Na década de 90, a igreja abriu a porta para a bateria. Parte boa ou parte ruim? Boa, a gente cresceu no instrumento. Maravilha. Na década de 90, o órgão e o piano foram deixados de lado. Agora a gente quer um pouco mais de rock. A gente quer um pouco mais, né? Vamos tentar cantar uma coisa mais legal, sair desse silêncio. E aí as músicas dos cantores evangélicos entraram, foram introduzidas. Só que a geração que foi chegando foi olhando e falando assim quando terminava o culto: isso aí é avivamento. Aí eu pergunto para vocês: é o avivamento da Rua Azusa? Não. Mas a geração nova não sabia. Aí o que a geração nova via? O cara subindo na parede, o cara com unção de riso, o cara desmaiado, o cara jogando cadeira e dizendo que era do Espírito Santo. Ele falou: isso é avivamento. E aí o que aconteceu? A essência do avivamento genuíno, ela foi perdendo. Ninguém sabia mais o que era avivamento. Acabou. Ninguém mais buscava Deus, ninguém mais orava, ninguém mais consagrava a vida e muito menos abria a Bíblia para estudar. Porque agora é o avivamento do momento. Ali tinham algumas igrejas que queriam deixar o culto ainda mais atraente e chamar os jovens, porque estávamos perdendo para o mundo. Então, pastor, vamos colocar luzes coloridas dentro da igreja. Vamos colocar gelo seco. Quando tiver apresentação, tem gelo seco em tudo e todo mundo olhar. Vamos colocar instrumento mais alto, de forma que doa os ouvidos, porque isso é unção. Samba, é verdade. E vamos abrir espaço para contação de experiência. Então o que acontecia? O púlpito, por que existe um púlpito? Por que existe esse púlpito aqui? Por que em toda igreja tem um púlpito? O que o púlpito quer dizer para a igreja? O lugar de fala. O lugar de fala, sim, mas fala de quem? Palavra. Acabou. Algumas igrejas falaram assim: vamos tirar o púlpito, ocupa muito espaço. A gente chama o culto para cá, o povo chega mais perto, o pastor fica mais humanizado. E aí, tá vendo que pequenas mudanças
neopentecostais começaram a pregar coisas sem sentido, né? Contar experiências sem fim, 50 minutos contando testemunho, falar de cobertura espiritual, de maldição, retiro com revelação extra-bíblica, teologia da prosperidade, que se você está pobre, é porque você está em pecado, entendeu? Se você não tem um carro novo, tem coisa errada na sua vida, entendeu? Porque quem é de Jesus não sofre. Quem é de Jesus tem carro novo. Quem é de Jesus come o melhor dessa terra, come filé mignon todos os dias. E se você não come filé mignon todos os dias, tem pecado na sua vida. Era isso que era pregado. Então busque a teologia da prosperidade. E aí também eles deram espaço para a entrevista dos demônios. E aí também eles tinham os truques com... Vocês vão dar risada, mas eu vou falar porque eu pesquisei. Naquele tempo que eles falavam, na década de 90, existe uma cueca ungida para quem não tem desempenho sexual favorável. A cueca está ungida. Que situação! Gente, o evangelho ele saiu da igreja nesse tempo. Acabou. E aí, cargos eclesiásticos começaram a aparecer na década de 90, é onde surge o bispo, a bispa, apóstolo, a apóstola, até arcanjo surgiu na década de 90. Meu Deus. Aí a mensagem da cruz, ela foi ficando esquecida. Por isso que a nova geração que entrou na década de 90, nasceu na década de 90, não tinha mais o hábito de ler a Bíblia. Por isso que quem nasceu na década de 90, se você fala para ele assim, canto 15 da harpa. 15? O que é 15? Conversão. Conversão da harpa. O órgão cego. Não... Foi na cruz. Não vai. Não, se te perseguem, você é perseguida. É a mente agora. Ali é 500 graus de puro fogo santo e poder. Não é errado. Não é errado. Só que a nova geração não teve esse tempo de migração. E aí, o que aconteceu? Essa igreja aqui de fábricas esquisitas, ela explodiu e nasceram outras igrejinhas mais esquisitas ainda. E foram crescendo essas igrejinhas. Por isso que muito crente pentecostal tem vergonha de falar que é pentecostal. Porque tem medo da pessoa que ouvir confundir ele com anel pentecostal. Então o que ele fala? Eu sou cristão. Não, mas qual que é a doutrina lá na sua igreja? Eu sou cristão. Sim, mas é o que? Você é pentecostal? Eu sou cristão. Ele não quer falar, eu sou pentecostal. Mas vocês viram que o pentecostal clássico, ele não mudou. Nós mudamos. É verdade, Deus. Então, por isso que hoje dá repulsa. A pessoa fala assim, você é da igreja pentecostal? Mas lá tem ensino? Primeira coisa que eles perguntam. Que tipo de ensino vocês dão lá? Mas o que vocês falam do dom de línguas? É uma das perguntas. Vocês dão muito espaço? Como que é? A cada semana surge um absurdo diferente, um escândalo diferente, né? A própria Assembleia de Deus hoje, ela é Belém, Madureira, Perus, Universal. E por que eles não levam a sério o pentecostal? Porque quando o pentecostal se cansa de congregar numa Assembleia de Deus, ele fala assim, vou abrir o ministério. Sem teologia, nunca leu a Bíblia e abre o ministério. Vai abrir o ministério na Igreja Batista para você ver. É isso que eles pegam. Fala assim, poxa, mas o cara é pastor, mas nunca leu a Bíblia? O cara não explica, o cara... E é pastor? Só que dos anos 2000 para cá, nós estamos virando esse quadro. Então muita gente da igreja pentecostal tem buscado o ensinamento, tem participado dos cultos. Hoje os cultos estão vazios de oração e de ensino, mas porque o costume se perdeu. O costume se perdeu.
Não valoriza-se mais a palavra tanto quanto se valorizava antes. Mas vai ser um trabalho de formiguinha para a gente trazer as pessoas de novo, para elas acreditarem de novo, para que não tenha um movimento novo. Por exemplo, quando a gente fala assim, vai ter um congresso, a primeira coisa que o convidado pensa é assim: quem será de novo que eles vão convidar para trazer uma palavra nova? E Deus diz pra gente: eu sou o novo. Aleluia. Pode vir uma pessoa do outro lado do mundo, eu vou continuar sendo o novo. É o mesmo evangelho. Aleluia. Entende, igreja? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho foi que abandonamos os bons costumes. Que bons costumes eram esses? Um período destinado para a oração, um período destinado para os louvores da harpa, sim. Um período destinado para a exposição da palavra, sim. Não é toda igreja que tem. Estou falando verdade ou mentira? E aí eu faço a pergunta do pastor Paulo, que às vezes ele fala que inconformado: por que Deus não cura mais? Por que Deus não opera mais, não batiza mais? Nós nos perdemos no caminho. A receita não mudou. A receita continua a mesma: consagração, santificação, leitura da palavra, oração, louvor, fim. Não mudou. E aí, hoje nós estamos vendo vários cultos barulhentos sem Deus. Nós estamos, cada dia mais difícil distinguir se a igreja é pentecostal, neopentecostal, tradicional ou não é nada. Nenhuma, nem outra, nem outra, nem outra. E por causa disso, finalizando, por causa dos maus exemplos, o pentecostalismo foi banalizado, desmoralizado. E aí, o crente pentecostal, ele ficou com vergonha de falar línguas estranhas. Porque o tradicional fala assim para ele: você nem sabe o que você está falando, isso aí é língua de bebê, de nenê. Mas é um dom. Deus provou esse dom para nós. Aleluia. Mas ele se perdeu a seriedade. Por que perdeu a seriedade? Porque daí surgiram os mentirosos imitando o dom. Olha, para tornar a coisa mais difícil. Já é difícil receber o dom de línguas, aí vem alguém e imita o dom. Aí a pessoa tem a primeira experiência dela numa igreja pentecostal e vê aquele alvoroço, aquela bagunça, e fala: quê? Eu não quero pentecostal não. É isso? É isso? Hoje tem escolas que se predestinam a ensinar a falar língua. Sim, nós estávamos assistindo que tem uma escola que fala assim: se matricule que nós vamos ensinar você a falar em línguas. Você vai ter um certificado depois. Como que você vai falar em línguas? Por causa dos escândalos. Olha como que Deus é, né? Mesmo por causa dos escândalos, o pentecostalismo é o que mais cresce no mundo. E no Brasil. E eu pergunto para você: por quê? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa dessa doutrina que eles preservam ainda, que eles creem que o Espírito Santo tem poder para transformar. É por causa de uma igrejinha pentecostal que aquele drogado veio, que aquela prostituta entrou. Talvez ela não ia conseguir entrar numa igreja batista, numa igreja tradicional, numa igreja chique. É aquela igrejinha ali que Deus preparou. Aleluia. Com aquela guitarra desafinada, com aquele microfone totalmente falhando, com aquele pastor falando: nós vai, nós foi. E ela chegou aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E por que a gente não vê os dons sendo derramados novamente? O batismo com o Espírito Santo não acontece mais. Por quê? Eu pergunto: tem alguém aqui disposto a ficar 2, 3 horas de joelho? Era o que acontecia lá, né, pastor André? Então, antes da gente fazer essa pergunta, falar assim: Deus não opera mais, Deus não batiza mais ninguém. Gente, a pessoa viajava de um estado para o outro para ficar 3 horas de joelho para receber. E aqui a gente ora 5 minutos e a gente fala que Deus não operou, que Deus não falou, Meu Deus. que Deus não está no culto.
como foi pregado aqui no domingo pela Juliana. Não tem secreto com Deus, não tem leitura da palavra, quer chegar aqui, quer pular. Não funciona assim. As curas divinas, elas tinham mais aparição no início, vocês vão estranhar isso, mas faz sentido. Por que Deus curava mais no início? Não tinha recurso, ou era cura ou morria de malária. Entende? Curava. Hoje tem recursos. Sabe aonde Deus continua curando? Lá na África. Tanto é que o missionário dos Estados Unidos foi assistir um culto lá na África e na China, país perseguido. Ele não acreditou nos milagres que foram contados, de tão sobrenaturais que eram. Porque onde predomina a perseguição, a escassez, aí tem milagre. Entende? Aleluia. Nós estamos confortáveis. Nós aqui do nosso lado aqui, América, nós estamos confortáveis. Então por isso que a gente não vê tanto milagre. Mas se a gente pegar o avião e for para lá, nós voltamos com a fé nas alturas. De pessoa contar assim que não tinha nada para comer e o vento trouxe o dinheiro na porta de casa. Meu Deus. Você ouve isso e fala assim: ah, irmã, que isso, irmã? Não. Os milagres e grandes testemunhos ainda acontecem, né? E o culto que mais se assemelha com a igreja primitiva é o culto pentecostal, não adianta. Pode falar, não, Batista é sério, sim, todos são sérios. Mas se a gente comparar a igreja primitiva com a igreja pentecostal, é a que mais se assemelha na parte do culto, tá? Pentecostal, não neopentecostal, tá bom? Pentecostal, as igrejas tradicionais possuem mais calor para recepcionar os convidados, né? O crente pentecostal, ele não é tão formal, né? Ele chega mais no membro, ele tem aquele calor, aquela proximidade. E o crente pentecostal, ele só quer dizer para o tradicional que é possível estudar e também ter fogo. Entende? Pentecostal quer dizer assim, ó, eu posso estudar, eu posso ser doutor e ainda ter fogo em mim. Glória a Deus. Eu posso ser sério. Eu posso ser sério. Uma igreja cheia de profetas e sem doutores é uma igreja boa? Não, porque vai ser profeta para todo lado, não tem ninguém pregando a palavra, não tem ninguém ensinando. Uma igreja só que ensina e não tem profeta é uma igreja boa? Também não. A igreja primitiva tinha profeta e tinha doutor. Era equilibrada. É essa a igreja que a gente precisa. Aleluia. E, por último, falar em línguas não é sinônimo de salvação, é dom de Deus. Por isso, muitos vão partir daqui e não vão falar em línguas. Porque Deus não quis. Não vão falar. Mas não significa que não tem o Espírito Santo, não significa que não foi batizado, não significa que não vai para o céu. Simplesmente não fala em línguas. O batismo com o Espírito Santo, ele vai conferir o que para o crente? Mais poder. É isso. Mais poder, mais unção para evangelizar, para enfim. Outra coisa, falar em línguas estranhas não é ficar fora da consciência, ficar fora de si. Uma pessoa que está falando em línguas estranhas, ela tem que ter controle das línguas. Ela tem que saber parar. E ela está ouvindo quem está ali do lado. E ela sabe onde ela está pisando. Sim ou não? Por que então nós vemos pessoas nessas igrejas neopentecostais correndo, babando, com o olho para fora, gritando, berrando? Se alguém olhar isso e fala assim, eu não quero esse batismo não. Por isso que os pentecostais são colocados todos no mesmo balaio. Entende? Por isso que generalizam tudo, por causa dessas heresias que vêm se multiplicando a cada dia, né? O que importa não é o nome da igreja. E aqui a gente entra no caminho a Cristo. Não sei como surgiu o caminho a Cristo. Quem fundou, eu sei, mas não sei de onde ele veio. Que origem ele veio. Se veio de uma assembleia, se veio de uma metodista, se veio de uma quadrangular. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que nada disso importa. O que importa é o conteúdo da igreja. Aleluia.
Amém? Amém. E aí fica com essa, guarda essa para você. Quanto mais uma igreja desprezar o conhecimento, mais ela vai fazer coisas estranhas. Tá? Ela vai olhar as coisas estranhas e vai falar, normal, porque o conhecimento não chegou até ela. Mas uma igreja que preza pela palavra, essas estranhezas não têm espaço. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem gostou, diz aleluia, não para me agradar. Aleluia. Tá tudo bem? Sabe de onde você surgiu? Glória a Deus. Se alguém perguntar, você é crente? Pentecostal. Pentecostal? Amém.